Bom, pessoal, então temos mais um minutinho aí para que todos pudessem acessar a plataforma. Boa tarde a todos e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar de sustentabilidade e gestão eficiente de energia para a evolução das indústrias, uma parceria do FutureCon e da CPFL Soluções. Desde já, a gente agradece a participação de todos e gostaria muito de estimular a participação de todos vocês para que nos enviassem perguntas aqui através do nosso Q&A. Faremos o nosso melhor para responder todas as perguntas. Vamos ter mais ou menos 90 minutos aqui do nosso evento. E caso não tenhamos tempo hábil, a gente vai enviar posteriormente as respostas pelos e-mails que vocês cadastraram conosco aqui na entrada do evento. Bom, como vocês sabem, já faz cerca de 16 meses que a gente vive esse momento diferente, né? Em função dos efeitos da pandemia. E as atividades socioeconômicas foram impactadas de formas e intensidades muito distintas. E seja em termos de custos diretos, como indiretos, como realinhamento de linhas de suprimento, matérias-primas, a gente sabe que esse momento é um momento de muita busca por inovação, muita busca por novas soluções que possam nos adequar nessa nova realidade. E as oscilações de demanda e redirecionamento das cadeias produtivas trouxeram ainda mais relevância para o planejamento energético das empresas. E dados do CNI, da Confederação Nacional da Indústria, apontam que motores elétricos, refrigeração, ar comprimido, iluminação, representam mais de 50% dos custos com energia nas empresas. E a operação em turnos compensatórios de demanda impuseram um novo desafio para a sustentabilidade e gestão eficiente da energia das indústrias. E também todo esse movimento que aconteceu de realinhamento da cadeia produtiva levou que algumas empresas começaram a ter novos perfis de consumo, seja em termos de carga, seja em termos de consumo horário. E associado a esse cenário, a consciência por uma governança ambiental e sustentabilidade ampliadas ganhou ainda mais relevância, impondo importantes desafios na estratégia operacional das organizações. Isso tudo estimulou a introdução de novas soluções para o consumo inteligente de energia, para alavancar ações de descarbonização, digitalização e descentralização, os famosos 3Ds da energia, além de acelerar a adoção de metodologias disruptivas e soluções energéticas inovadoras para toda a cadeia de valor. E essa é uma temática realmente fundamental, e para abordar tudo isso, a gente, como disse, vamos ter 90 minutos aqui com um time maravilhoso de especialistas para compartilhar experiências, casos de uso e qual é a jornada que cada um trilha rumo a essa sustentabilidade, através da gestão eficiente da energia. E gostaria de chamar aqui o Flávio de Souza, que é diretor comercial da CPFL Soluções, nossa parceira nesse evento, para fazer suas primeiras palavras e depois a gente continuar aqui nosso painel com os demais convidados. Por favor, Flávio. Legal. Obrigado, Hermano. Obrigado a todos aqui por estar conosco nessa tarde aqui. O objetivo é que a gente torne bastante produtiva e que possa agregar para todos nós aqui. Quero agradecer também aos colegas Fabiana, Wellington e o Hamilton que estão aqui conosco e também ao FutureCon e aqui eu representando aqui a CPFL. Bom, eu sou Flávio de Souza, diretor comercial da CPFL Soluções. Estou no mercado de energia há um pouco mais de 20 anos, passei por algumas empresas e hoje eu lidero o atendimento ao cliente aqui do grupo. A CPFL é uma empresa centenária, vai completar esse ano quase 110 anos de história, e o objetivo de toda essa história é trazer para o cliente todo esse conhecimento, tanto na área de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia e gestão de ativos. Então, a CPFL Soluções é o braço que atende o mercado, oferecendo todo esse tipo de solução. O objetivo que a gente traz é ser o parceiro do cliente no que termo energia, que é um dos nossos maiores conhecimentos. O objetivo aqui é que a gente vai comentar um pouco sobre eficiência energética, soluções para energia e como que a gente faz uma gestão mais eficiente dos nossos ativos e faz uma boa gestão sobre esse tema tão importante, não somente agora, mas sempre foi e cada vez maior. Cada vez mais tem uma demanda maior de energia. Como a gente está falando aqui no ambiente de tecnologia, então energia não desconecta com tecnologia e a demanda é cada vez mais crescente. Então, esse é o objetivo nosso, explorar cada vez mais esse tema. É um tema hoje que está latente, ainda mais no nosso país, que a gente tem
questões envolvendo a característica do país, com geração hídrica, geração de energias renováveis, o custo da energia, como fazer melhor essa gestão. Então, acho que como que a gente consegue bater um papo aqui de saber como que é a melhor forma de ter um consumo eficiente, gastar menos com isso e como trabalhar com as novas tecnologias. Cada vez estão surgindo cada vez mais. Então, obrigado, irmão, que tenhamos um bom bate-papo aqui nesses próximos minutos aqui. Legal, Flávio, obrigado. E justamente como disse o Flávio, a gente tem aqui conosco um time super importante, tanto na parte do consumo, quanto na busca de soluções para tornar mais eficiente esse consumo de energia. Né? Então, a gente tem aqui conosco, representando o segmento industrial, a Fabiana Mafra, que ela é Global Procurement de Lead Utilities and Waste da Unilever. No setor de telecom, a gente tem o Hamilton Silva, diretor de infraestrutura, logística e administrativo da Claro Brasil. E representando o segmento de TI, a gente tem o Wellington Pinto, Senior Director Tech Cloud Engineering da Oracle. Então, Fabiana, vamos começar por você, para você dar uma breve apresentação de você, da sua posição, de como é que você se posiciona nesse tema, nessa temática que a gente está aqui. Fabiana, com você. Vamos lá, obrigada primeiramente, né, mano, por esse convite tão especial, falar desse tema, que é um tema que a gente se empolga. Se eu me empolgar, vocês mandem eu parar, por favor, né, que é um tema bem legal. Eu sou Fabiana Mafra, eu trabalho na Unilever, né, faço parte da área de procurement. Estou no momento que estou fazendo uma transição, então era Head de Procurement Brasil para os portfólios de indiretos, o qual se incluía energia, né, todo o portfólio de utilidades, e estou fazendo uma transição agora, assumindo exatamente o portfólio de utilidades e gerenciamento de resíduos da Unilever globalmente. Tá? Então, na Unilever já trabalho há quase 15 anos, né? Eu tive um rompimento, trabalhei 7 anos, saí, passei um tempo na Coca-Cola e voltei, faz 3 anos. Tive a oportunidade também de fazer a cadeira de manufatura, o que ajuda muito na gestão de energia aqui, né, para entendimento dos processos. Então, ajuda muito aí nessa estratégia e governança, né? E também assumo aí toda a agenda de sustentabilidade, né, e temos um desafio enorme aí pela frente e encaramos, né, falando aqui como Unilever, de como que a gente protagoniza, né, o desenvolvimento desse mercado aí para atender essa aceleração que a gente está tendo dessa necessidade de descarbonização. Então, um prazer estar aqui com vocês agora. Obrigado, Fabiana. Muito legal estar com você, a sua trajetória dentro desse mundo do consumo, né, do segmento industrial, tanto na Unilever quanto na Coca-Cola, vai ser muito importante para você trazer as suas experiências aqui conosco. Obrigado. E agora, também representando o setor telecom, como disse, o Hamilton, que é diretor de infraestrutura e logística administrativa da Claro. Hamilton, você podia se apresentar e também dar suas primeiras observações sobre essa temática? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, Hermano, Flávio, Wellington e Fabiana. Eu vou dizer para vocês que eu devo ser um dos primeiros colaboradores da indústria de televisão por assinatura. Eu comecei nela lá em 93, era um negócio que não se entendia muito, e hoje a gente vê aí milhões de clientes conectados e tudo. Ajudei a construir a banda larga da Claro, né, da NET. Há alguns anos atrás, a gente começou um processo de sinergia entre as empresas, chamada Embratel, NET e Claro. Hoje, a gente trabalha sob a mesma bandeira, Claro, tendo os ganhos sinérgicos que envolvem toda essa fusão, trabalho em conjunto. Há cerca de 2 anos atrás, eu saí da área de negócios, eu tocava o estado de São Paulo, com todos os produtos que a Claro oferta para domicílios, e aceitei o desafio de tocar essa área de logística, administrativo, real estate, que envolve inclusive as torres móveis que nós temos no Brasil, lojas, prédios, e um negócio chamado energia. E a Claro, ela é uma consumidora de energia, é um insumo básico para a gente conseguir fazer o fornecimento de todos os nossos produtos para pessoa jurídica e pessoa física, e a gente nota que esse é um assunto que está ganhando cada vez mais pauta, não só no Brasil, a gente vê esse movimento no mundo,
é um assunto que está muito em voga e ele está intimamente ligado agora, atualmente, ao assunto sustentabilidade. Então, vai ser um prazer aqui eu compartilhar um pouquinho das experiências que a gente teve nesses anos e espero aprender com vocês também das outras indústrias o que vocês estão fazendo, porque eu acho que a gente cresce junto com essas trocas. Obrigado, Hamilton. Realmente é um tema muito importante. A gente sabe que a Claro tem uma série de implementações e casos de uso já com energia renovável. Eu acho que vai ser muito interessante. Você vai trazer isso ao longo do nosso papo aqui. E representando o setor do segmento de TI, né, o Wellington Pinto, né, que é diretor sênior lá da Oracle, da parte de engenharia de cloud, gostaria que você também se apresentasse, Wellington, e trouxesse também suas primeiras palavras aqui para o nosso papo aqui, que a gente vai começar. Legal, obrigado a todos, Hermano, Hamilton, Flávio, Fabiana, a Future Company, estamos aqui nesse fórum, a todos que estão aqui acompanhando, né? A troca hoje vai ser bem legal, né? Até porque, eu vou dizer, a minha indústria não existe sem energia. Não tem como fazer bits e bytes acontecerem sem energia. Então, falar de energia renovável, falar de consumo inteligente, falar de consolidação, falar de soluções que possam fazer mais com footprint menor, é muito legal, não só para a indústria de TI, mas para todos que utilizam, né? Porque o mundo hoje é isso, o mundo hoje é digital de alguma forma. Todos estamos aqui por causa dessa ferramenta que estamos aqui usando hoje. Inclusive, usa boa parte dela, está rodando no Oracle Cloud. E ela faz isso usando energia. Agora, como é que a Oracle faz para pôr uma energia renovável, que, como propósito, ajuda o meio ambiente, ajuda as pessoas? Isso a gente vai falar daqui a pouco e compartilhar aqui com tantas pessoas bacanas que estão nesse fórum. Obrigado. Legal, Wellington, é isso mesmo, né? A gente, quando fala em data center, nuvem, acha que é negócio lá na estratosfera, que não tem nada conectado, mas tem duas coisinhas, tem um cabinho de vidro, a fibra ótica, um cabinho de cobre, né? O cabo de energia, que precisam estar lá conectando, porque sem ele a nuvem não funciona, né? Então, Wellington, vai legal bater esse papo aqui. Bom, então vamos começar a nossa conversa, e para começar, vou chamar o Flávio novamente. Gostaria que você, Flávio, falasse um pouco sobre as perspectivas do mercado de eficiência energética no Brasil, claro, sobre a perspectiva da CPFL Soluções, mas também você como uma pessoa já de muitos e muitos anos de mercado. Por favor, Flávio. Ótimo. Obrigado, Hermano. Bacana que o pessoal aqui já deu uma boa base aqui para a nossa conversa. A gente tem um público bastante homogêneo aqui, isso ajuda bastante, heterogêneo, do contrário, que ajuda bastante aqui a gente a ter cenários diferenciados, tipos de indústrias diferentes. E a parte de eficiência energética é algo que não é novo, existe há bastante tempo, mas hoje dificilmente você tem uma empresa hoje que não tem isso no planejamento estratégico. Porque energia não é somente o fato de você consumir menos energia, agora é importante que você tenha um consumo eficiente e uma compra eficiente de energia. E não somente isso, agora um planejamento entra com muita força. Então, quando a gente olha para a característica do consumo das empresas, nós temos no Brasil um parque instalado em algumas indústrias antigo e outras indústrias novo, porém a tecnologia avançando muito rápido. Se você tiver uma boa gestão de eficiência energética, você consegue, e você muito bem mencionou, Hermano, você olha motores, refrigeração, tem muita indústria que existe esse ativo, essa infraestrutura elétrica dentro da indústria, que quando você olha esses motores mais antigos, você fala, como que eu posso consumir menos? Vou trocar o motor? Não é tão simples isso. Então, você conseguir colocar tecnologia para trazer o benefício de você ter uma infraestrutura e uma operação que não para, porque você não pode parar, como o Wellington comentou aqui, até o Hamilton também, a própria Fabiana. Você tem hoje uma indústria que você não pode parar. Quem pode parar? Nós estamos aqui conversando, não pode falhar, eu não posso perder o link, eu não posso perder energia para poder falar. Então, você tem que ter uma infraestrutura que mantenha essa redundância para poder trabalhar. E hoje em dia tem muitas soluções que contribuem com essa eficiência energética. Uma delas é você conseguir ter equipamentos, modernização dos equipamentos da sua planta, e aí a tecnologia fez com que os equipamentos mais novos, ele venha com um consumo menor de energia, eles são mais eficientes, sim, tem uma pegada sustentável melhor. E você pode também fazer um retrofit na sua planta, não substituindo
todo o maquinário, mas sim tirando aqueles maquinários que têm um consumo muito grande e uma eficiência pequena. Por outro lado, a tecnologia vem lhe trazendo toda a questão de controle da sua planta. E a inteligência, a tecnologia que eu digo de controle, monitoramento, telemetria, onde você sabe qual parte da sua planta está sendo menos eficiente, na palma da mão. Então, você consegue colocar sensores dentro da tua planta, onde você consegue ter noção de consumo de tensão, corrente, potência, todos os consumos da sua planta, fazer um cruzamento de dados aqui e chegar lá na frente e ter um produto consome tantos quilowatts. Quando você chega isso aqui na mão do time de decisão, é onde você consegue ter toda a tecnologia na sua mão para te ajudar na decisão. E aí você consegue, de fato, ter a noção dessa eficiência. E não somente falar, eu quero tantos por cento de desconto no meu custo da energia, ou no meu custo fixo que eu gasto com energia. E por último, e não menos importante, é uma bela contratação de energia. Como faz? Hoje em dia, estamos falando aqui de grandes indústrias, existem opções no mercado. Uma delas seria você ir para o mercado livre de energia, fazer aquisição e aquisição de longo prazo, onde você não fica à mercê de uma variação de curto prazo, que isso pode levar o preço para baixo como para cima. E energia é algo muito específico que depende de muitos fatores para oscilar esse preço. Questões meteorológicas, questões políticas, questões de mercado, questões de pandemia. Então, são muitas variáveis que dificilmente você tem capacidade de controlar e gerenciar. Então, a melhor coisa é você tentar ter uma boa previsibilidade de compra e estender compras, porque aí você consegue pegar preços mais acessíveis no longo prazo. Dei aqui somente uma passada rápida aqui de muitas oportunidades que tem. Esse aqui tem temas para a gente estender boas horas de conversa aqui, de estudos e pesquisas, mas aqui são alguns bons pontos que a gente pode colocar no jogo, como avanço em tecnologia, como fazer com que a gestão desse insumo esteja na mão dos principais executivos da companhia. Legal, Flávio, é isso mesmo, né? Eu lembro que a coisa de, sei lá, alguns meses atrás eu estava conversando com um diretor de uma empresa, de uma indústria de plástico, e ele falava para mim que ele tinha dois insumos básicos na produção dele, né? Um deles eram os químicos, né? Que vinham basicamente de uma única empresa, e o outro era a energia. E ele falava que a energia, para ele tinha que se planejar estrategicamente para poder realmente atender a demanda do mercado. E muitas vezes isso era um exercício que não era muito tocado antigamente, e hoje ele estava vendo como isso era importante para ele fazer esse planejamento. Muito por aí mesmo. E, bom, pessoal, vamos fazer a nossa primeira rodada aqui, né? Fabiano, Elton, Hamilton e Flávio. Gostaria que cada um de vocês compartilhasse brevemente como é que justamente essa questão da gestão estratégica nas suas empresas. E qual foi o impacto deste planejamento durante os últimos 16 meses, assim como qual vai ser o reflexo que vocês já projetam para os próximos 24 meses. Fabiana, você gostaria de começar, por favor? Vamos lá, né? A Unilever ela já vem há aproximadamente uns 3 anos atrás, focando muito numa gestão, né, de longo prazo, que foi chancelada aí agora pelo Fábio, né? Então, um dos pontos principais dessa governança, né, é seguir, né, com uma contratação a longo prazo, com uma gestão olhando o longo prazo, não só do ponto de vista de você antecipar bastante seus processos de bidding ou de sourcing, mas como você realmente estabelecer suas parcerias no ambiente longo prazo para garantir, né, a blindagem da volatilidade que esse mercado tem. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E nesses últimos 16 meses, né, que você traz, fortalece, né, chancela o quanto essa estratégia ela é aderente realmente a termos eventuais surpresas ou eventos, né, que possam impactar. Se você não está bem preparado para uma ruptura, aí a gente acabou de falar que se você não tem energia para tudo, de fato, é um portfólio muito estratégico, e também, e não menos importante, né, o impacto financeiro que você pode ter dentro do teu negócio, né, com uma compra de curto prazo. Agora, o que esses 16 meses trouxe muito forte foi também juntar essa estratégia
uma aproximação muito grande das operações para entender exatamente esses movimentos que podem distorcer um pouco do teu forecast, né, de longo prazo, vamos falar assim, para que você, como gestor de energia, você tome as decisões corretas de curto prazo, até muitas vezes se beneficiando, inclusive, né, do momento de mercado. Então, são dois pontos diferentes, a contratação a longo prazo e a gestão muito próxima ali, curto prazo. Eu sou famosa nas fábricas, a chata da curacidade do forecast, né? Porque eu fico puxando muito, assim, ó, vamos tentar ser o mais preventivo possível, né? E eventuais surpresas a gente vai administrando aí. Então, acho que esses são 2 pontos importantes aí, falando um pouco desses 16 meses que você perguntou. Legal, Fabiana. Como eu venho também uma grande experiência em indústria, eu também era meio chato com as questões de forecast, viu? Então, você não está sozinha, não. Wellington, e para você, como é que você enxerga esse cenário? É interessante a questão, até porque, como provedor de serviços, né, ou seja, eu não consumo diretamente o que eu desenvolvo, né, eu ofereço como serviço, né, eu tenho que me preocupar muito com essa eficiência e com quais certificações eu vou conseguir pôr na ponta. Então, nosso trabalho hoje, em termos de Oracle Cloud, é em expansão dentro do território nacional. Então, hoje, estamos com 2 regiões, que significa dizer que são dois núcleos de data centers, né, que estamos montando, ambos certificados em ISO 14001 e ISO 5001, para justamente que essas certificações dê certeza ao nosso cliente final do nosso trabalho em redução de emissões e otimização, consumindo, né, ou gerando energia renovável, né? Então, temos aí algumas coisas nesse sentido. E uma coisa muito legal é que isso tem preço, né, pessoal? E o preço da energia não é só o preço da energia, não, tá? O preço da energia é o preço de você não tê-la. Isto é que entra no business case, isso que faz um movimento de digital para cloud, a cloud Oracle, qualquer cloud que venha a acontecer no mercado, ser tão interessante. Porque lá há contratos de longo prazo para obtenção de energia, há fontes renováveis, há algumas das clouds, né, em especial Oracle, SLA de disponibilidade, performance e gerenciamento, que ajuda muito nesse contexto. E o que a gente está tentando fazer aqui, né? O nosso goal é dar tranquilidade ao nosso cliente final, que ele pode vir à cloud, ele pode desistir ou desligar os seus data centers, consolidar mais, ou seja, quando um cliente está usando, outros podem não estar, e nesse balanceio eu vou ter redução do consumo, né? Redução também das emissões, e nisso ter um grande goal. Nosso goal de 24 meses é atingir pelo menos 88% de energia renovável dentro das nossas instalações. E para 2030 chegar a isso a um pouco mais, né, 100%. Legal, Wellington, é isso mesmo. Eu acho que é isso que a Oracle faz, né? Você está vendendo basicamente efficiency as a service, né? E eu acho isso é muito importante porque, efetivamente, cada vez mais as empresas têm que se organizar e olhando essa questão da eficiência, como você disse. Além de ter energia, você precisa garantir que o consumo dela seja o mais eficiente possível e que ela esteja disponível. Hamilton, e você? O que você poderia agregar aqui para a gente, por favor? Eu diria que a nossa história, digamos, de energia, de uma forma mais organizada, ela começou lá em 2017, quando nós começamos a ter a visibilidade consolidada na empresa e não mais nas unidades, como era, por exemplo, a Embratel tinha a sua, a Claro tinha a sua, a NET poderia ter a sua. A gente começou a ter isso de uma forma centralizada, controlada, com uma visibilidade na organização do que seria o tamanho do problema, né? E aí a gente se organizou criando uma estrutura. Nós somos uma empresa de telecom, nosso know-how teve que ser desenvolvido dentro dessa área para que não falasse em megabytes, mas falasse em megawatts, certo? Então, todo mundo dentro da companhia entende megabytes, né? Megawatts não. Então, a gente precisa de tradutor quando a gente vai falar sobre esse assunto. E essa gestão estratégica, ela começou assim, tendo o tamanho do problema, e a partir daí
tentar buscar soluções para os problemas que a gente encontrou. Parte deles vão lá na média tensão, parte deles na baixa tensão, e agora, quando a gente tem o controle disso, a gente consegue ter as soluções para isso. Normalmente, soluções de médio e longo prazo. O que a gente aprendeu é que em energia não existe curto prazo, quase, certo? Ou vai pagar um preço pela solução que se escolheu diferente do que se queria. O que a gente viu nessa trajetória dos últimos 16 meses, assim, que são 16 meses atípicos na nossa história de vida, né? No nosso segmento de telecom, a gente foi extremamente demandado. Energia, um insumo fundamental, né? Senão nada roda, mas o que a gente viu é que telecom é um serviço essencial. As pessoas foram para suas casas trabalhar. Conectividade virou um elemento que antes no domicílio era eventual, passou a ser essencial, fundamental para a economia girar, para a sociedade andar, para tudo. Então, a gente não viu uma queda de demanda nos últimos 16 meses. A gente segue tendo as mesmas sazonalidades de demanda que a gente tinha em anos anteriores, e a gente chegou até agora com 55% já de toda a nossa energia consumida, digamos assim, blindada com tarifas, pelas soluções que nós escolhemos, indo para Mercado Livre, indo para geração distribuída. E já em julho do ano que vem, ou seja, daqui a um ano, a gente pretende, digamos assim, chegar numa posição confortável de 80% da energia blindada, de toda a energia que a Claro consome, a respeito de tarifas, de bandeiras tarifárias. Então, a partir disso, tem elementos novos, que a gente ainda não tem uma visibilidade clara para buscar soluções, como, por exemplo, assim, eventuais incorporações de novas tecnologias, 5G, expansões de rede que a gente faz e que vão demandar energia. No momento que a gente tiver essa visibilidade um pouquinho mais clara, assertiva, a gente vai buscar soluções enquadradas dentro do que o Flávio e a Fabiana comentaram. Forecast, para nós, também é um negócio que está na massa do sangue da organização. A gente trabalha muito forte com isso para ter a visibilidade desses indicadores. Eu diria que a experiência nossa é essa, né, de história, e que se consolidou como uma área que, apesar de não falar megabits, consegue falar com o mercado de energia em megawatts muito bem. E tanto que a gente é praticamente líder aqui dos projetos de geração distribuída. Legal, Milton. Isso me faz lembrar uma conversa, um papo que eu tinha com um amigo, saudoso amigo, o Luiz Galindo, que era da infraestrutura da Embratel, né? Trabalhava na engenharia com o Sacinelli, e a gente brincava, né, que para todo megahertz e megabit que a gente precisava colocar na rede, a gente precisava de 1 megawatt por trás dele, né? Então, era por aí mesmo. Flávio, você gostaria de fazer algum comentário sobre essa temática aí da gestão estratégica de energia? Com certeza. Acho que é legal os pontos que o pessoal trouxe, e a CPFL, estando do outro lado, nesses últimos 16 meses que nós tivemos, a gente percebeu no início uma redução, principalmente no consumo da indústria, ali naquele abril e maio, logo no ano passado, que foi uma parada generalizada, mas de lá para cá só cresce esse consumo. Isso um pouco do que o Milton comentou, a gente precisa ajustar para saber o forecast disso, mas que sabe que vai aumentar o consumo, isso tem certeza que todo mundo sabe, porque cada vez mais tem mais demanda aqui. E um ponto importante não existe uma solução só para atender todos. E aí, olhando aqui de quem fornece energia, a gente teve, a CPFL tem a parte do grupo que onde a parte maior do grupo, que é a distribuição de energia, onde está aqui no interior de São Paulo e no interior do Rio Grande do Sul, contamos com mais de 10 milhões de clientes, que é a distribuição de energia. Então, o time não parou, o time ficou em campo, até correndo risco, questões de saúde, estando em contato, mas para poder manter a energia, porque ninguém ainda mais, como o Hamilton até comentou, os colegas,
num passado, se eu não tivesse internet em casa ou qualquer conexão, era ruim, mas tudo bem. Agora é inaceitável, eu não posso deixar de ter. E não pode deixar de ter em nenhum lugar mais. Então, isso aqui é altamente questão de sobrevivência, já é uma necessidade básica de todo mundo ter conexão em casa. Então, o time estava na rua fazendo os atendimentos. E o que a gente percebeu nas indústrias e até nos clientes, muitos anteciparam processos de manutenção, porque a indústria estava no período, não que estava com a baixa demanda, é que estava trabalhando menor devido à característica de mercado, o mercado parado. E aí, manutenção preventiva, verificação de equipamentos, isso ajuda muito, porque você evita qualquer problema na rede, você evita ter que fazer depois uma manutenção corretiva. Isso aqui foi um dos pontos. E outras empresas também, cada empresa tem uma característica. Uma foca em custo, outra foca em sustentabilidade, outra foca em uma entrega de energia ininterrupta, e aí você precisa colocar equipamentos de redundância. Então, eficiência energética ela é mais ampla do que simplesmente falar, eu vou reduzir de 1 para 2, de 1 para meio, um custo ou um consumo. Então, ele é bastante complexo aqui, mas esse momento de pandemia, muita coisa que se fazia já não se faz mais e muitas coisas novas são feitas, porque você tem muita mais informação. Quando você chega para conversar com o cliente, muitos já têm muita informação. Eles já sabem que, se não chover em certas regiões, o preço da energia tende a ficar mais caro, que tem opções de colocar plantas fotovoltaicas. A Claro, como comentou aqui, o Milton é uma das líderes do mercado mesmo, tendo plantas sendo abastecidas com energia solar, visto que o Brasil ele tem esse privilégio, sim, de ter muito sol em muitas áreas. Então, isso ajuda bastante na gestão dessa empresa, mas cada empresa tem uma característica, cada empresa tem uma necessidade, cada empresa tem um interesse, e aí a gente já tenta ajudar para que eles encontrem a melhor solução para o perfil do consumo e perfil da indústria do próprio cliente. É isso aí, Flávio, eu acho muito importante. Você trouxe um tema que eu acho que a gente tem que sempre reforçar, efetivamente, que é a questão até de uma devoção das equipes de campo, né? Seja da empresa de energia elétrica, de telecomunicações, né? Que subiam nos postes ou entravam nos buracos na rua, quando a rede era enterrada, né? Independente da situação de tempo, de clima e da pandemia em si. Então, realmente, porque a rede tinha que ficar no ar, e com todas as questões de imprevisibilidade que sempre existe. Eu acho que essa conversa foi muito boa no sentido de a gente realmente posicionar aqui planejamento, previsibilidade, as questões associadas à preocupação com a eficiência, né, são temas que estão cada vez mais presentes para que a gente possa realmente fazer uma gestão adequada, né? Agora, a gente sabe que o regime de consumo na indústria é diferente quando a gente compara com o serviço de conectividade, né? E como que a gente consegue construir, Fabiano, passar essa pergunta para você, como é que a gente consegue construir uma estratégia eficiente da contratação de energia para fugir dessas adversidades, como pandemia, como questões climáticas, e até de eventual escasseamento de energia em função de uma crise hídrica? Como é que você pode dar umas dicas sobre isso para a gente fugir dessas situações no curto prazo, olhando, claro, como você disse, o longo prazo? Vamos lá, né? Acho que tem alguns fatores de sucesso que combinados, né? Algumas iniciativas que elas combinadas, elas ajudam bastante, né? Até uma estratégia que evite aí uma ruptura e um impacto grande financeiro dentro do negócio. Então, assim, vou ser um pouco repetitiva, né? Porque, de fato, acho que o primeiro fator de sucesso é a blindagem dos contratos, que a gente vem falando, então tem uma contratação de longo prazo, né? Um segundo, né, que o próprio mercado já prega, que é a contratação coletiva, isso é outra coisa que ajuda muito para os negócios que têm multi-sites ou multi-operações, então você fazer as formatações contratuais coletivamente, de forma que você consiga equilibrar o teu take mínimo e máximo, né, e fazer o melhor balanço possível para evitar aí multas ou perdas por compra spot de energia do mercado, porque eu tive um pico de consumo em algum lugar. A gente já falou muito de forecast aqui, então, para mim, esse é um dos principais. Dentro de uma contratação a longo prazo, você tem que ter
a fiscalização, eu não gosto da palavra auditoria nesse caso, mas é o acompanhamento, né? E aí tem uma agenda que tem que estar muito próxima dos gestores de utilidades, né? Com muitos pontos que o Flávio até já trouxe, que é você ter uns indicadores na mão, que é você implementar soluções, né, de medições e entender, de fato, como é o consumo de energia em cada ponto do teu processo, né? Que projetos vão ser implementados, né, de melhoria de eficiência operacional e quanto isso vai impactar dentro da tua demanda. A gente sabe que, numa contratação de longo prazo, durante esse caminho, né, você pode abrir fábrica, você pode fechar fábrica, você pode transferir linha, você pode aumentar o volume, que é o sonho de todas as fábricas, né? Todo mundo fica sedento por aumentar o seu volume, significa que os produtos estão sendo mais vendidos no mercado, né? E, principalmente, agora, uma agenda muito conectada, né, com a agenda de sustentabilidade, que também acaba interferindo no como você olha também e você define essa tua estratégia, né, buscando essas alternativas de fontes renováveis, como você pode repor e como você traz essa agenda também de descarbonização. Agora, tem um outro fator que eu acho muito importante, que sai um pouco do techniquez, né? Então, é muito importante nessa gestão, não basta definir uma boa estratégia, mas você tem que saber manejar bem essa estratégia. Então, o mercado de energia é muito técnico, é muito específico, então é importante que as empresas tenham à frente, né, dessas tratativas e dessas negociações contratuais, pessoas, de fato, que estejam preparadas para isso. Então, isso é outra grande dica que eu dou, é investir realmente na capacidade, né, de que as pessoas, no capability de que as pessoas tenham o devido conhecimento para fazer as melhores negociações, para identificar e, principalmente, para circular, né, e conectar com a agenda operacional, trazendo a liderança para junto de vocês. Se a gente tem pessoas, Fabiana, mas se você mesmo está dizendo que é um conhecimento que não é tão fácil de se adquirir, né? Como é que a gente busca isso? É nos livros e treinamentos, né? Então, hoje o mercado também tem muitas empresas consultivas, muitas consultorias que são especializadas e que suportam. Então, acho que um primeiro bom caminho para quem não está aí com sua área de procurement, né, muito bem estruturada em termos de conhecimento para fazer essa agenda realmente acontecer, é buscar suporte aí de especialistas disponíveis no mercado para estar guiando, né, e estar fazendo realmente essa estratégia plugar, garantindo aí a mitigação 100% de qualquer risco. Legal, Fabiana. Eu acho que, inclusive, a sua resposta agora, o seu posicionamento, até responde a nossa primeira pergunta que chegou aqui do Ciro Ulisses Almeida. Ele pergunta quais são os fatores críticos de sucesso na gestão de energia das indústrias e como se manter sustentável nessa pandemia. Você falou, né? Planejamento, blindagem de contratos, coletivos, especialização, se aproximem da operação. Isso aí. É isso aí. Se aproximar da operação é muito importante. Eu acho esse um elemento fundamental, porque às vezes a gente fica numa bolha, tem que sair da bolha e ir lá na operação ver o que está acontecendo, né? Como diz o pessoal do tem que botar o pé na lama, tem que botar o pé na lama. Isso. Então, é muito importante, Wellington, é muito importante. Sim, por favor, Fabiana. Não, é só um ponto, né? É muito importante que as áreas de compras, né, que guiam, eles protagonizem essa estratégia, né? Que entendam de fato do mercado, que conheçam. É verdade, eu também concordo, Fabiana, porque às vezes a gente fica meio. Não. É isso mesmo, Fabiana. A compras também tem o seu papel consultivo, né? Então... Isso. Wellington, indo para você, com essa pandemia houve uma digitalização acelerada das empresas de todos os portes, conforme já foi mencionado aqui por todos, né? E muitas ampliando ou iniciando a adoção do cloud, né? Nós mesmos aqui dentro da Informa, a gente fez toda uma revisão na nossa plataforma de nuvem, né? Como vocês lidaram com esse aumento de demanda pensando no consumo energético? E quais foram as estratégias adotadas para minimizar o impacto ambiental, como você também já citou, em termos até de estratégia global que você tem? Irmão, vou te dizer, não foi algo fácil, não está sendo algo fácil, tá? Essa aqui é a verdade, porque cloud é como a gente vê uma torneira na parede ou um interruptor de luz, né?
você acha que ligou, está fornecendo, enquanto está ligado, desligou, está tudo bem, né? Bom, existe toda uma engenharia para tratar isso lá, existe todo um formato para não deixar faltar e estar disponível quando você precisar, pelo quanto tempo você precisar. Bom, para isso, existem algumas estratégias, né? Primeiro, um pouco que o Flávio e a Fabiana falaram, é a compra antecipada, né? É você ter grandes volumes antecipados de compra de energia. A segunda é, além de comprar energia, é garantir que a nossa pegada ambiental venha a ter um impacto reduzido no ambiente, né? No ecossistema todo, no meio ambiente como um todo que nós vivemos, porque não seria legal você trocar um uso on-premise, um uso da sua casa, para um uso em cloud e ele vir a ser pior, né? Do ponto de vista ecológico também, né? Então, nós fazemos tudo isso, nossos parceiros de data center hoje, ou seja, eu faço o recheio do data center. Quem tem o data center são empresas de mercado, empresas muito conceituadas, a qual nossos contratos exigem um percentual elevado de energia renovável, de cuidados, nós auditamos eles para conseguir a chancela de ISO 14000 e a 5001 que eu comentei, nós precisamos muito que essas empresas sigam essas normas, auditamos isso também. Bom, mas o que acontece, né? Nós tivemos aí, em 16 meses, como o Armindo estava falando, um boom de uso, né? Todo mundo quis ir para a cloud porque algumas vantagens, e não é só a vantagem financeira, veja bem. Na Oracle, por exemplo, você consegue ter um uso fixo e não dentro de uma variação cambial ou de uma sazonalidade de mercado quanto à energia. Então, eu consigo garantir na ponta que durante o contrato não há ajuste do uso, né, do financeiro daquele cliente. Isso ajuda muito no business case das empresas. Bom, mas não adianta eu garantir financeiramente se eu não consigo garantir a infraestrutura disso, né? Então, eu conto muito aqui com fornecimentos da CPFL e outras empresas também, né? Nossos contratos são parrudos, são contratos com SLAs muito agressivos para não vir a faltar condições de prover a energia. Como o Armindo falou, bits vira megahertz, vira kilowatts, vira alguma coisa é diferente isso, né? Eu também tive que tratar com esse desafio aqui de ter que falar, olha, agora eu vou ter um rack, esse rack tem 14 kVAs, e como é que eu consigo energizar 14 kVAs aqui? Isso tudo a gente teve que fazer e aprender também bastante sobre isso. Só afirmando aqui, a Oracle ela vem de início nessa operação de cloud em 6 anos para cá. Nós entramos um pouco atrasado no mercado, mas o legal de entrar atrasado é que você já vê o caminho, né? Alguns erraram e nós estamos acertando o caminho. Só para ter ideia desse boom que aconteceu, só para concluir, mano, 45% dos nossos clientes hoje estão em cloud. Isso quer dizer o quê? Que eu estou conseguindo consolidar, que eu estou conseguindo ajudar indiretamente o meio ambiente por um melhor uso. Como você falou, eu estou vendendo ou estou alugando, subscrevendo a eficiência, seja ela de gestão, como TI, seja ela da gestão energética que a gente tem com parceiros aqui como a CPFL e outros mais. Tá? Então, só para dar um panorama de como a coisa acontece. Né? E continua acontecendo, não para, tá? Hoje eu estou em ligações diretas aí para crescer mais ainda o que a gente está fazendo aqui quanto à cloud, ou seja, ampliar mais a condição de atender mais clientes. Mas é verdade, Wellington. É interessante que quando a gente começa a discutir, por exemplo, a arquitetura de um data center hyperscale, você está falando já em kVAs, né? A gente antigamente a gente falava de MIPS, alguma coisa desse tipo, né? Agora a gente já fala de kVA, para a gente falar do tamanho do consumo daquelas super máquinas. Né? E, Hamilton, você falou do início do projeto lá em 2017, da Claro, né? E que se transformou num dos maiores programas de energia do Brasil em termos de geração distribuída. Né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, quais os benefícios gerados para a empresa, e tem uma perguntinha aqui que foi associada à sua intervenção anterior, que veio do Henrique Julião, perguntando qual é o percentual atual de energia blindada de bandeiras tarifárias da empresa. Vou começar pelo final, então, né? Esses projetos todos de energia que a gente tem blindaram a energia com relação às bandeiras em 55%. Tá?
Bom, a trajetória, eu diria que o agente motivador que começou lá atrás, né, para a gente começar a olhar para a energia, é que essa conta, para nós, ela está na casa do 1 bilhão por ano. Então, dá para imaginar que quando a gente se deparou com esse tipo de problema e deste tamanho, nós tínhamos que realmente ser agressivos na solução. Então, a gente dividiu em 2 esse problema. Atualmente, só para dar uma ideia, nós temos 52 mil unidades consumidoras no Brasil. Das 52 mil unidades consumidoras no Brasil, 300 delas estão em média tensão. E a solução que a gente achou para média tensão foi justamente ir para o Mercado Livre. E a gente fez isso acompanhando o preço do mercado, acompanhando os projetos, acompanhando as empresas, e buscamos empresas parceiras que conseguissem entregar projetos consistentes, em prazos consistentes e em preços muito atrativos e de longo prazo. Eu volto a reforçar, esse tipo de solução, ela não acontece no curto prazo. Então, são realmente novidades de contratos que a gente teve que se adaptar na cultura, contratos de 10 anos ou mais, 15 anos, e a gente solucionou a parte de Mercado Livre. O restante das 52 mil unidades consumidoras, menos essas 300, elas estão em baixa tensão. Que são assim, 30 mil torres de telefonia celular que nós temos, milhares de fontes que abastecem a nossa rede fixa, eventualmente prédios pequenos, hubs. E isso a gente buscou através da geração distribuída. É um projeto que a gente tem também de longo prazo, com parceiros que operam e mantêm essas usinas de diversas fontes, eólica, solar, hídrica, cogeração, biogás e tudo. Mas o agente motivador, não existia a palavra sustentabilidade. O agente motivador foi o bolso, doía muito no bolso, foi o motivador financeiro para a gente conseguir alavancar as soluções para esse tipo de problema. De uns 2 ou 3 anos para cá, a palavra sustentabilidade, sim, ela está ganhando uma força absurda. Atualmente, então, com essas 3 letrinhas chamada ESG, né, a gente vê outros tipos de benefícios que não são somente o financeiro. A gente vê realmente a capacidade, por exemplo, de entregar, como na região centro-oeste, 100% da energia sendo produzida por nós, autoprodução e sustentável. Isso um momento a sociedade vai despertar de que o seu fornecedor, a nossa banda larga, a nossa telefonia móvel, a nossa televisão por assinatura, as empresas que a gente provê toda uma gama de serviços através da Embratel, na região centro-oeste, ela é abastecida com fontes renováveis e sustentáveis. Então, isso vai começar a ter um valor percebido intangível, certo? Que as empresas vão querer se agregar. Eu só queria falar um cuidado, assim, cuidem quando vocês ouvirem uma empresa que, digamos, marketeia muito sem a capacidade de entregar, porque uma das coisas que mais se combate atualmente nessa questão de sustentabilidade é o greenwashing. Ou seja, todo mundo fala que vai ser sustentável, mas não é. Nós não temos essa característica. E a origem desse projeto lá, que doeu no bolso tudo, hoje, faz com que a gente tenha 52 usinas, abastece atualmente 40% dessa demanda de baixa tensão e vai chegar a 80% da baixa tensão até meados do ano que vem, até julho do ano que vem. Aí a gente vai ter, digamos, a blindagem geral da companhia em 80%. De novo, mesmo em baixa tensão, usinas que são de médio e longo prazo, entre 8 e 15 anos, com parceiros que a gente começou a escolher, começou a filtrar, começou a selecionar muito melhor e que fazem com que a gente seja líder, né? A gente diz assim, a gente ocupa, digamos, a primeira posição nesses projetos de geração distribuída.
e a gente é mais do que os outros 5 que estão atrás da gente. Mas é só um dado, entende? Porque já já as empresas vão começar a despertar para esse tipo de solução e nós vamos ver a sociedade, digamos, tendo o benefício de parques sustentáveis, parques renováveis, de uma forma muito maior. Então, assim, é somente um dado. Atualmente, sim, a gente é líder, né? E assim, disparado, né? Com esse tipo de fornecimento. Mas, reforço, o agente motivador inicial foi o bolso. E agora, né, nos 3 últimos anos, a gente incorporou isso dentro de sustentabilidade. Hamilton, são números impressionantes mesmo, são números que fazem a gente realmente pensar e realmente avaliar como que há também um espaço muito grande, como você disse, para outras empresas também crescerem nessa mesma direção. Né? A gente já começou a receber algumas perguntas, vocês viram que eu já fiz 2 perguntas aqui que já recebi do público, né? Mas quem quiser, faz ali a partir do botão do Q&A, né? Que está logo abaixo da tela aí da plataforma do Zoom, né? E a gente vai colocando as perguntas assim, dentro da possibilidade que a gente tem aqui. Então, pessoal, voltando aqui para vocês, vou começar aqui agora com o Flávio, gostaria que vocês abordassem o papel da eficiência energética quanto à sustentabilidade e a jornada rumo à sustentabilidade, desde o seu posicionamento inicial, passando pelo planejamento até o reflexo em termos de produtos e serviços. E até poderia apontar, aqui tem uma pergunta que eu achei muito pertinente aqui, que está muito alinhada com isso, que veio do Macmillan Rabelo, que ele está perguntando quem de vocês já consegue hoje controlar o consumo com precisão para cada produto ou serviço oferecido. Ele dá uns exemplos e tal, não sei o quê. Se isso já é possível efetivamente dentro dessa questão da busca pela eficiência, da sustentabilidade e de um controle e monitoramento melhor do consumo de energia. Legal, Hermano. Bom, obrigado pelo colega que fez a pergunta. Eu vou começar pela resposta dele, porque isso dá o gancho em responder o ponto que você trouxe de como conectar a eficiência energética da planta no planejamento estratégico da indústria. Exato. Uma das melhores formas de você começar a fazer um bom projeto de eficiência energética é você ter a informação se o seu equipamento está consumindo o que ele deveria consumir e se ele está produzindo o que ele deveria produzir. Como fazer isso? Telemetria na planta. Porque você entrando com o sistema, com sensores dentro da planta, isso não se limita à energia. Você pode ir a sistema de ar comprimido, sistema de água, vapor dentro da indústria, e você medindo a medição dessas grandezas, você consegue ter informações e você consegue cruzar com dados de característica do equipamento, do fabricante do equipamento, e você vê se está consumindo corretamente ou não. E você também reflete se você está tendo um equipamento que ele está condizente com sua linha de produção. Então, e hoje em dia tem plataformas disso, vou fazer um pouquinho de merchan aqui, a CPFL tem soluções para isso, sim, e parceiros que apresentam soluções nessa característica, onde a gente senta junto com o cliente, faz um diagnóstico completo na planta dele, e com esse diagnóstico ele consegue definir uma curva ABC de quais são os processos ou os equipamentos e maquinários dentro da planta que estão consumindo mais ou menos, frente ao que deveria ser consumido. Todos consomem, mas como fazer um processo onde você consegue atacar os que estão consumindo mais, os que estão afetando cada vez mais a sua conta de energia, até você chegar numa linha onde já é uma granularização maior, onde você tem equipamentos que, sim, tem oportunidade de melhoria, mas você vai investir muito mais tempo e o retorno vai ser menor. Então, é melhor você atacar aqueles equipamentos que estão fazendo maiores consumos e estão te atacando mais. E você começou muito bem. Motores antigos têm uma característica de consumo onde você pode colocar inversores de frequência e pode melhorar, ou a própria substituição dos motores. Sistemas de água de refrigeração, centrais de água gelada. A gente comentou muito aqui sobre data center. Data center tem uma característica de consumo muito estável. 24 horas por dia, praticamente conectada. Então, requer um sistema de refrigeração muito robusto. Isso aqui não pode falhar também. Então, aqui, se você pegar alguns sistemas, até empresas
indústrias que eu digo comércio, como shopping center, hotéis, requer sistemas de refrigeração muito robusto, porque tem público, requer ambiente controlado. E se você pegar equipamentos com mais de 15, 20 anos de idade, você já tem equipamentos novos que consomem muito menos do que esses equipamentos mais antigos. Então, estou falando de forma bastante bruta aqui, mas a gente tem a oportunidade de conversar e aprofundar muito mais essa análise, trazendo para os tomadores de decisão das empresas oportunidades de implementar um programa de eficiência energética dentro da planta, que vai trazer não somente uma modernização de todo o parque instalado, como uma redução, sim, do custo do consumo, consequentemente, tendo um bom impacto sustentável, tanto da empresa como da sociedade. O Hamilton comentou muito bem a sigla ESG, e ela está em pauta, como os 3Ds de descentralização, digitalização e descarbonização também. Mas é legal que o Hamilton comentou que o ESG ele começou com um E inicial, que era o econômico, porque você tem que fazer essa conexão, e faz parte dessa conexão. E depois você consegue fazer boas conexões com o impacto que você tem num todo, no mundo, na sociedade, com as soluções que você acaba desenhando. E eu estou aqui me limitando muito no parque que a empresa tem, no parque instalado da empresa. Se você pode partir para outras soluções, até soluções como o Hamilton comentou na Claro, de fazer sistemas própria de geração de energia, você pode colocar sistemas na própria planta, no próprio site que você tem, onde você pode você mesmo gerar a sua energia e ter o abatimento no seu consumo. E hoje a legislação permite isso, com que você faça investimento, ou existem muitas empresas no mercado que a empresa faz o investimento e você só colhe o benefício disso, o benefício de uma redução de um custo e o benefício de uma modernização do seu parque instalado. Então, existem opções, é importante definir o que é o seu drive principal, se é somente reduzir custo, se é modernizar o seu parque, se você quer fazer um investimento ou se você gostaria que alguém fizesse um investimento para você, e existem empresas que fazem isso, sim, a CPFL é uma delas, que a gente estuda, sim, oportunidades de estar próximo dos clientes para poder fazer esse investimento. E, por último, e não menos importante, pegando um gancho aqui, até que a Fabiana comentou, dessa visão de longo prazo, de empresas que conseguem trazer uma proposta rentável e te dar essa garantia de você não estar à mercê de um curto prazo, é você buscar empresas sustentáveis, não somente pela ação, mas também robustas, que vão conseguir dar todo esse suporte. Porque você fazendo um contrato, esse contrato que é Claro, que a Unilever vem fazendo, que a Oracle faz, são contratos de longo prazo que você requer que uma empresa esteja aqui nesse longo prazo. Então, é importante que você pegue empresas que não vão tentar resolver seu problema, vão te trazer problemas. Então, o momento é crítico para o mercado como um todo, e você ter uma empresa sólida junto com você, é uma empresa que você tem a garantia de que ela vai estar aqui nesse período, até o fim desse contrato, e não vai te trazer um possível problema no meio do caminho. Porque o mercado de energia é um mercado complexo, é um mercado pesado, e se você tem bastante conhecimento, tem uma robustez, você consegue trazer para o cliente esse conforto. Agora, se você não conseguir trazer essa robustez, você pode estar sofrendo no meio do caminho. É por isso que é importante escolher um bom parceiro para estar a seu lado. Legal, Flávio. Esses aspectos que você trouxe realmente são muito importantes para a gente realmente entender o papel da eficiência energética quanto à sustentabilidade, mas também tem outros aspectos importantes relativos à questão de mudança cultural, que a gente comentou lá no nosso debate inicial. Fabiana, Wellington, Hamilton, quem gostaria de fazer esse comentário sobre esse aspecto da mudança cultural associada à questão do planejamento da eficiência energética em termos de sustentabilidade? Eu posso trazer aqui o nosso exemplo, né? A Unilever, ela tem como visão ser líder global em negócios sustentáveis, né? E isso não é missão, visão, valores que está lá no quadro, não. A gente vive isso, né? Os funcionários vivem isso. Os nossos parceiros acabam vivendo muito isso com a gente. Então, estou trazendo muito esse ponto porque a cultura é fundamental.
né, essa aceleração sustentável, né, essa necessidade de fato, acelerarmos a redução de emissão de CO2, de reduzirmos o efeito de estufa em prol do planeta, ela é emergente, sim. Né? E esse não é um papel só nosso, como Unilever, ou só do Wellington com a Oracle, ou só do Hamilton, né, com a Claro. Eu fico até super feliz porque você vê uma coletividade caminhando, mas a gente tem um papel, principalmente já com estratégias muito bem definidas, de movimentar, fazer o movimento, né? Fazer esse movimento em toda a nossa cadeia, seja com nossos fornecedores, seja com nossos consumidores, sejam com nossos parceiros. Então, de fato, a gente vive muito isso internamente, essa cultura. Então, a gente tem uma perspectiva, que a gente acredita muito nessa perspectiva, né, que a gente fala muito de propósito, né, e a gente busca hoje, até dentro de competências, né, dos nossos funcionários, linkar o propósito deles com o propósito da empresa, com o propósito das nossas marcas, voltado para esse mundo sustentável. Né? Então, a gente sempre fala, né, que marcas que têm propósito, elas crescem, empresas que têm propósito, elas duram, e pessoas que têm propósito prosperam. E essa combinação é fundamental. Agora, tudo nasce do dia a dia incansável, porque é um trabalho de formiguinha, né? Você fazer uma mudança de cultura, e principalmente diante dos desafios que a gente vem vivendo, e o mundo vem exigindo essa aceleração, não só das empresas, mas foi falado aí também até nós como consumidores diretos. Né? Quantas pessoas hoje não vão fazer o seu BC lá para colocar a placa solar no telhado da casa de campo ou no telhado da sua casa, né? Então, de fato, a cultura, para mim, é o principal fator transformacional para a gente conseguir atingir aí entregar essa aceleração aí sustentável. Legal, legal, Fabiana. E, Wellington, você citou, efetivamente, que a Oracle trabalha muito em conjunto com os seus clientes data centers para fazer a busca dessa garantia pela sustentabilidade. Você poderia contar um pouco como é que essa jornada de sustentabilidade a Oracle trabalha? Sim. Bom, não é uma coisa rápida, né? É um processo como esse no data center, né? Por exemplo, para colocar uma região nova em qualquer país da América Latina, é um processo que ele demora no mínimo uns 3 anos para se concluir. Então, é alguma coisa que vai desde a segurança física, e como a gente falou aqui, da segurança energética, mas principalmente a sustentação de cada planta dessas, né? Do que a gente vai usar nessa planta, qual equipamento mais moderno, de menor consumo que é possível, e hoje estamos aí com a tecnologia ARM, né, dentro dos nossos data centers. Você tem ideia, a tecnologia ARM, pessoal, ele não dissipa calor, é quase zero. Então, assim, quando não se dissipa calor, o que acontece? Se consome menos energia. Então, isso é uma prova da modernização que acontece. Mas acontece porque... Wellington, pois não? Wellington, deixa eu só fazer uma brincadeira agora. Eu estava pensando justamente que, com esse friozinho, antigamente, lá nas estações antigas, a gente ficava do lado daquelas válvulas gigantes de potência para se esquentar. Agora, com o ARM, não dá para fazer mais isso, né? Não dá mais, não dá mais. E uma coisa interessante, né? A forma que a TI desenvolve para esse tipo de tecnologia, a ARM é uma das, tá? Não é a única, tá? Não é a que, vamos dizer assim, não é a líder hoje, mas é uma grande esperança que vai inovar muito, tá? É uma forma diferente de codificar, ela reaproveita mais, é mais rápido, e ele consegue fazer uma coisa que é muito bacana para a TI, né? Quando eu estou precisando de acelerar, eu vou gastar mais gasolina, nesse caso mais energia, e quando eu estou basal, ele desacelera totalmente a ponto de não gastar quase nada. Olha, isso é muito possível, como eu estava dizendo, irmão, quando você tem um grande potencial de investimento, porque são coisas que, apostas inovadoras, às vezes uma tecnologia de início de curva, né, de aceitação, quando você coloca isso para dentro e você oferece para o mercado como um todo, veja bem, você tem a condição, estando em uma tecnologia de cloud, de ter o mesmo tipo de equipamento, soluções que uma grande empresa como uma Vale, uma Petrobras, uma Unilever que está aqui, ou a Claro que está aqui também, pode ter também, seja qual for seu tamanho. Então, nesse sentido, nós trazemos a inovação para a ponta também e ajudamos aí que a pegada ambiental fique menor, porque você não precisa fazer esse investimento em casa, né? O preço aí de talvez 3, 4 data centers próprios
você coloca tudo isso dentro de um único data center ou de um único corredor, ou até mesmo já vi casos de colocar em um único rack, tá? Por quê? Porque é mais otimizado, é mais moderno. A gente tem aquele viés, pessoal, de achar que eu vou depreciar até o fim e depois que eu depreciar e cheguei no fim, eu faço um pouquinho mais, né? Pessoal, às vezes, ponha nessa, como a Fabiana falou, faça o BC, porque não vale a pena. Muitas vezes você usar até o fim da vida e além, está te trazendo prejuízo. Né? Eu brincava um pouquinho com o meu filho esses dias. Se a padaria está fazendo pão e tendo lucro, ok. Agora, se a padaria faz muito pão, vende muito pão, mas cada pão vem um prejuízo, é melhor parar com a padaria. É isso que acontece quando você tem a questão de depreciação não calculada, a questão da obsolescência não calculada também. E se você está no momento de revisão de equipamento, seja ele de indústria, seja ele de TI, comece a pensar como é que seria esse equipamento se eu for fazer um consórcio dele. Eu não preciso ter uma máquina minha, eu posso ter uma máquina consorciada de equipamento Fabril. Ou, se eu estou pensando em cloud, eu não posso ter isso na cloud, e isso é um consórcio. Eu estou usando o poder econômico de muitos clientes para conseguir o melhor. E é isso que a gente entrega na ponta. E aí vem a eficiência, irmão, de tudo que a gente põe como solução final. Legal, é isso mesmo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um colega lá de uma empresa pequenininha lá de Jaraguá do Sul que fabrica motores, né? Chamada VEG. Justamente falando sobre a questão da demanda ou da necessidade cada vez maior da renovação de plantas, né? Justamente pelo que você falou, porque às vezes o pessoal, vou esticar o meu capital investido, só que não está olhando o custo marginal e o custo operacional da coisa, né? E isso é fundamental quando a gente pensa em planejamento de sustentabilidade. E, Hamilton, você falou que de uns 2, 3 anos para cá, claro, efetivamente, começou a enxergar cada vez mais benefícios não financeiros. Você podia, talvez, falar um pouco mais para a gente quais são em termos de consumidor, em termos de meio ambiente, o que a Claro percebeu que realmente está impulsionando agora cada vez mais esse tipo de projeto? Olha, eu até reforçaria o que a Fabiana havia comentado, né? Vocês conseguem se imaginar trabalhando numa empresa poluidora atualmente? É meio difícil, né? Até pode. As pessoas até eventualmente vão trabalhar lá por alguma necessidade, enfim. Mas o que eu vejo é assim, tem um papel do governo, digamos assim, para fazer as transformações, né, de cultura e tudo. De uma outra forma, tem a sociedade também, organizada ou desorganizada, de fazer os seus movimentos. Mas um grande impulsionador na mudança cultural são as empresas. Nós, como indivíduos, nós trabalhamos nela. A gente obtém renda dela, faz a economia girar, faz a economia prosperar. Então, não é crível que a gente se sinta confortável, digamos assim, com uma visão de longo prazo, desenvolver uma carreira, desenvolver um projeto em alguma empresa que seja ofensora de meio ambiente. Quando a gente é bombardeado com esse monte de informações vindo de tudo quanto é lugar, de que, olha, a gente tem que começar a preservar meio ambiente. Olha, já tem entidades não governamentais e governamentais cobrando metas de descarbonização, por exemplo. E, inclusive, incentivando as empresas a mostrarem e certificarem essas metas de descarbonização, ou o contrário, né? Vamos supor, de energia limpa e sustentável, com menos taxas de juros, por exemplo, propiciando financiamentos de longo prazo. Agora, chega na sociedade isso da seguinte forma: eu tenho o produto A e tenho o produto B. Salvo aquela questão da startup, que tem lá um tempo de inovação e ele pode cobrar um sobrepreço, a tendência é que os preços, no médio prazo, fiquem praticamente iguais. Eu, como pessoa física, optaria por um produto que tem maior sustentabilidade, menor agressividade no mercado, no meio ambiente, do que o outro produto. As empresas vão começar a despertar
e vão começar a colocar isso como um atributo no seu produto. Assim como ele é assim mais saudável, no caso alimentício, ele vai servir isso também para qualquer outro tipo de produto, como no nosso aqui, que é de telecom. Ele vai ser um atributo de diferenciação. Então, eu acho que a sociedade vai começar a valorizar parceiros, porque no fundo é isso, né? Que tem uma cadeia produtiva muito mais verde, vamos dizer assim. Outra coisa que foi comentado pelos colegas aqui, e é muito importante, é assim, e a gente começa a discutir isso dentro da Claro. Nós temos que expandir essa cadeia verde e sustentável para os nossos fornecedores. Então, para que eu consiga ter, digamos, fim a fim, o processo mais limpo, mais sustentável, não garantindo somente a minha parte da cadeia. Então, a gente vai chegar no momento que vai começar a falar e cobrar performances de parceiros, certo? Que hoje estão, digamos assim, vendo se aproximar metas, mas ainda não estão sendo cobrados de uma forma mais efetiva. Eu vejo da seguinte forma, é um processo de mudança transformacional da sociedade. Nós estamos nela. E a gente trabalha em empresas. E as empresas têm essa capacidade de fazer essa transformação acontecer de uma maneira muito, muito, muito mais vantajosa e benéfica. Hermano, posso fazer um complemento? Por favor, Flávio. Esse ponto que o Hamilton trouxe é legal a gente comentar esse tema vamos falar do bloco ESG inteiro, onde fala de sustentabilidade social e governança. Enquanto algumas empresas tomam iniciativa firme como essa, elas correm o risco de ser questionadas no mercado. Não vamos falar que tomam pedras, mas porque algumas que tomam a frente. Quando a grande maioria tomar a frente, muitas outras ficarão confortáveis em tomar iniciativas como essa. Então, isso aqui tem que estar no cerne da companhia, você fazer esses grandes movimentos. Qual o impacto que a sua companhia está fazendo para um ambiente? Eu não quero... eu trago aqui um exemplo que a CPFL está fazendo de um projeto de PEs hospitais. A gente está fazendo investimento em 300 hospitais, fazendo instalação de placas fotovoltaicas. Isso aqui não tem que ser algo que a gente tem que olhar e falar, sentir... eu tenho muito orgulho disso. Tem que sentir orgulho, sim, mas tem que ser natural. Porque as empresas fazem isso e quando muitas fizerem isso aqui, outras vão querer fazer normalmente e não vai olhar como uma iniciativa isolada, e sim como uma iniciativa do grupo. Porque se o grupo inteiro está fazendo, não é somente aquela ou aquela que está fazendo e está se destacando. Quando algumas estiverem se destacando, não existe essa evolução. Mas quando algumas estão se destacando por não estar fazendo nada, aí sim a gente tem a evolução e o impacto está sendo notável, tanto na sociedade, quanto no meio ambiente, quanto nas pessoas. Tanto nos clientes, quanto na sociedade, quanto os próprios colaboradores dentro do grupo. Eu acho que é importante... todas têm que olhar, as empresas precisam olhar e falar assim, isso aqui tem que ter no planejamento, querendo ou não querendo, tem que ter e coloca um plano disso para que isso seja natural, não seja forçado. Bem por aí, Flávio, concordo, que as empresas, na verdade, elas têm que mudar o seu paradigma para colocar isso como parte da missão, né? E aí fazer as ações considerando isso que vamos atingir isso, vamos fazer nossos serviços, nossos fornecimentos, os nossos trabalhos de forma sustentável, né? Eu acho que isso é fundamental, isso que você colocou, de que as empresas têm que colocar isso no seu planejamento estratégico para poder efetivamente pensar nesse sentido, né? Flávio, ainda ficando com você, pessoal, nós já estamos aqui chegando nos últimos 15 minutos do nosso bate-bola. Nosso bate-bola de 90 minutos está chegando já nos últimos 15 minutos, tá? Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui da plateia, né? Eu vou botar para você, falar duas perguntinhas aqui, uma do Ciron e outra do Macmillan. O Ciron pergunta se as constantes mudanças de bandeira de energia não comprometem o planejamento de uma indústria em termos de gestão e sustentabilidade. Eu sei que a CPFL tem umas soluções para isso, tá? E também o Macmillan pergunta se
existem equipamentos inteligentes que conseguem automaticamente entrar em modo off ou de menor consumo, né? A gente sabe que tem, e sem uma necessidade, reduzindo a necessidade de consumo de energia. Eu sei que a CPFL tem algumas soluções para isso, pode contar para a gente? Claro. Respondendo à primeira pergunta, como está, um pouco até do que a Fabiana comentou, como você não está à mercê de uma oscilação de bandeira. Você está, dependendo do tamanho da indústria, existe uma característica hoje para poder as empresas poderem migrar para o mercado livre. O mercado livre é uma boa opção. Existem outras opções, como você fazer o próprio consumo de geração distribuída, você ter própria geração junto com a planta, ou o mercado livre, que é um bom exemplo, você estender ter contratos mais longos e fugir desse curto prazo, faz com que você... E o curto prazo do mercado livre é muito parecido com o curto prazo dessas aplicações de bandeira. Porque a bandeira ela ocorre quando você tem a utilização de usinas não convencionais, não hidráulica, que é a grande característica do consumo do país. O Brasil tem mais de 62% hoje da geração oriunda de energia hidráulica. Quando você tem uma escassez de chuva, você acaba tendo essa necessidade. Por isso que é ligado às bandeiras. Para estar fora disso, você estando no Mercado Livre, você tendo contratações de mais longo prazo, ou em contratações, não estar descontratado, você não corre o risco de estar no curto prazo. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é você ter uma redução de consumo ou uma geração distribuída. A parte do seu consumo está vinculado à geração distribuída, você reduz o seu consumo. Você reduzindo o seu consumo, você está menos exposto a uma oscilação de tarifa. E um segundo ponto sobre equipamento, sim, existem plataformas onde coleta todos os dados e ele automaticamente faz esse ligar e desligar o equipamento. Isso é comum e tem muita empresa hoje no mercado, a SPFL consegue prestar esse tipo de serviço, tem parceiros que fazem esse tipo de serviço, mas muitas empresas no mercado que fazem esse tipo de serviço de forma mais simples, onde você parametriza a característica da operação daquele específico equipamento até algo mais complexo, onde ele coleta dados de vários outros departamentos e ele liga ou desliga de acordo com a característica da operação. Isso tem sim, não é uma tecnologia muito nova, é uma tecnologia que já está bastante madura e tem empresas que sim conseguem fazer esse serviço, empresas de automação que conseguem prestar esse tipo de serviço com maestria. Legal, Flávio, obrigado. Wellington, o Alberto Alves, da Scala Data Centers, ele pede para você aqui uma avaliação do que eles estão fazendo. Eles estão investindo em 100% de energias renováveis, fizeram a aquisição do International Renewable Energy Certificate para garantir a procedência desses insumos, tá? E ele pergunta para você, sendo a Oracle um grande usuário desse produto, os data centers, você acredita que eles estão no caminho certo em seguir nessa questão de investir em 100% investir para garantir que 100% das energias que eles consomam sejam renováveis? Oi, Manu. E Alberto, né? Alberto, tudo bom? Eu conheço a Scala é uma grande empresa, inclusive adquiriu operações aí da Algar, né? Está fazendo também operações da Audível, então é uma empresa realmente com bastante história em data centers hyperscale, o que é muito bom. Sim, o caminho é esse, mas eu vou te dizer, o caminho importante sim é coletar limpo, mas é saber usar. Se você souber usar dentro do seu data center, eu tenho certeza que empresas como do nível da Scala sabem fazer isso, né? Vocês vão estar aí muito bem atendidos e sim no caminho, não vou dizer nem o correto, é o mais certo, tá? Para que você tenha eficiência e propósito. A gente fala muito de propósito, mas é isso, tá? E propósito não é você só se certificar, né? Não é só você só ser limpo quanto à coleta, é cada esforço que você faz dentro da sua organização pelas pessoas, principalmente. Então, eu vou pegar o discurso da Fabiana, que é importantíssimo, me emociona muito, que é, se todo mundo entende o seu papel, o negócio dá certo, né? O Hamilton falou isso também, né? Se cada um entender o seu papel e fizer um pouquinho a mais, colocar aquela extra milha para que seja eficiente, gaste menos copinho descartável, gaste menos energia porque não estou mantendo tudo ligado,
uso efetivo das minhas soluções, e por aí eu falo de soluções até de software, não só de data center, né? Software de roteirização de logística que podem reduzir a emissão de carbono porque tua frota roda melhor. Cada ação dessa vale. E aí você está fazendo o quê? Viabilizando negócio, sim, empresas, sim, empregos, com certeza, e principalmente famílias. E é isso que todos nós aqui queremos. Então, sim, Alberto, o caminho é esse, mas presta atenção no caminho de dentro. O caminho de fora está certo. Olha o caminho de dentro agora e vamos ver se ele está também tão ajeitado quanto você está aí pensando e fazendo para fora, tá? Obrigado. Legal, Wellington. Boa dica, efetivamente, olhar para dentro e para fora, né? Hamilton, tem aqui uma pergunta do Paulo Roberto Carvalho Pinto, que queria começar com você, depois se alguém quiser também fazer um outro comentário, que ele pergunta quais são os principais pontos de tensão que costumam se deparar nas empresas quanto à criticidade para a implantação de uma solução de eficiência energética. Certamente isso deve ter sido discutido dentro da Claro, né? E quais são as ações que se costumam desenvolver dentro das empresas para que a gente possa efetivamente fazer essa implantação de eficiência energética? Olha, para ajudar na resposta, eu diria um pouquinho da nossa história, tá? Sem medir, sem saber o que se consome, a característica de consumo, dificilmente se chega a algum lugar. Então, começa medindo, acompanhando, controlando, entendendo tudo que tem do consumo, certo? Porque depois, dependendo do consumo e dependendo da característica da carga, a solução vai ter que ser por algum tipo. Ou volume ou preço. Quando a gente fala de volume, esses exemplos que o Flávio comentou aqui, todos eles são válidos. O Wellington disse que o caminho interno também é muito válido. Se for preço, algumas soluções que nós encontramos vai para o Mercado Livre, contratos de médio e longo prazo, escolha bem o momento de compra da energia, porque eles variam, pode comprar na alta, certo? Benefício vai ter, mas não é tão grande, melhor é comprar na baixa. Então, acho que foi a Fabiana, tem consultorias que ajudam, empresas especializadas. A outra solução que tem para preço, geração distribuída, autoprodução. Aí depende, a empresa pode investir na sua própria usina e fazer a geração distribuída, ou ela pode fazer contratos de médio e longo prazo com gente que sabe operar, porque vamos imaginar o seguinte, assim, eu sou uma indústria plástica, o que eu conheço de energia e operação de uma usina? Nada. Então, vai querer desenvolver essa capacitação de operação e manutenção? Eu sugiro que contrate, que busque parceiros que operem, mantenham e entendam do negócio, certo? Então, eu diria que são isso. Agora, sofrimento, nós tivemos vários. Hoje a gente pode dizer assim, é um case de sucesso, claro. Sim, mas como todo negócio que se inicia, existe risco de empreendedorismo, certo? Muitas vezes o empreendedor que vai fazer um investimento, por exemplo, numa usina, lá no passado, anos atrás, poderia não entender tanto do negócio, como de fato aconteceu. Nós tivemos fornecedores que não entendiam do negócio. Estavam buscando, digamos assim, a rentabilidade financeira, certo? Mas não entendiam do negócio. Então, vale para qualquer, seja volume ou seja preço, busca empresas que realmente tenham credibilidade, sejam do meio, com saúde financeira. O Flávio tinha comentado assim, vocês vão ter que ver essa empresa viva daqui a 15 anos. Entende? Daqui a 15 anos a gente não sabe nem se vai estar aqui, né? Ou seja, a gente vai ter que deixar um legado com uma responsabilidade de um fornecedor que tem robustez, que tenha saúde financeira, que entenda do negócio e queira permanecer no negócio, certo? Coisas podem acontecer no meio do caminho, mas eu diria que os meus conselhos e os nossos sofrimentos foram esses, para a gente trilhar agora o que a gente pode dizer assim, que é um case de sucesso da Claro. Legal, Milton. É por aí mesmo, né? A gente tem que pensar efetivamente no mais longo prazo possível, né? E muitas vezes passa da nossa própria, digamos, própria visão em termos de profissional individual.
E, Fabiana, tem uma pergunta aqui da sua xará da Klabin, a Fabiana da Klabin, que me levou um pouco na conversa que a gente teve na nossa preparação, sobre a questão das oscilações de demanda, né, e até das mudanças de perfis de consumo que aconteceram ao longo dessa pandemia e que provavelmente vão continuar acontecendo porque o mundo está cada vez mais complexo e mutável, né? E como é que, digamos assim, a gente pode se preparar e como está sendo analisado isso em termos de alternativas de consumo mais eficientes dentro da nossa própria casa, na busca em termos tanto de produtos quanto de comportamentos? Você podia fazer algum tipo de comentário? É uma pergunta bem ampla, né? Então, acho ampla. que exato. Então, acho que aí, né, complementando aí que muitas das coisas que já foram ditas aqui, existem muitas alternativas, muitos caminhos, mas a gente ainda tem alguns mercados que não estão preparados para essa agenda, né? Então, falar um pouco de uma forma mais generalizada. Então, a gente fala aí de substituição de gás natural por biometano e biodiesel, né? Mesmo a gente já tendo aí, certo, termos um mercado livre de gás natural, assim como nós temos um mercado livre de energia, nós não temos ainda uma cadeia distribuidora preparada para esse movimento. Então, existem associações, né? As grandes indústrias, nós estamos tentando essas iniciativas também de nos juntarmos com outros e fazendo discussões extremamente interessantes de como a gente ajuda a acelerar o desenvolvimento desse mercado para receber, né? Então, eu tinha lido aqui a pergunta dela, né? Achei bem interessante, né? Então, eu não vejo um risco reduzir. Ela falou um pouco da redução, mas se todo mundo está buscando fonte renovável, vai cair, né? A economia cresce, eu acredito assim, que ela vai ser, a gente vai fazer uma reposição de tipos de energia, né? Então, e existe muita coisa fora da caixa. Se você pegar, eu tenho um projeto que é um projeto muito encantador. Um projeto em que a gente está trabalhando para uma das nossas fábricas de substituir a 90% do gás natural por biomassa. E essa biomassa, ela é de cavaco de eucalipto, né? E a gente está buscando fazer a economia circular dessa cadeia. Então, a gente está discutindo ter a nossa floresta, né? Plantar as nossas mudinhas de eucalipto, né? Então, o Hamilton trouxe a palavra legado, né? Então, são iniciativas que muitas vezes não vão acontecer amanhã, mas que você começa hoje para deixar um legado. Para quem não sabe, para eu conseguir coletar um cavaco de eucalipto, eu demoro 7 anos, né? O processo de cultivo do eucalipto ele é um ciclo de 7 anos. Então, são iniciativas realmente assim que você pensa fora da caixa, como você pode alimentar, né? Eu tenho outro projeto, por exemplo, que a gente transforma o resíduo de maionese, então a gente instalou um biodigestor e eu utilizo o resíduo da minha maionese para gerar fonte de energia, né, dentro do meu processo. Né? E aí, trazendo um pouco, né, para consumo, porque meu conhecimento, de fato, é indústria, mas o que eu posso dizer é que, através de toda essa vivência que eu estou tendo, né, eu já tenho olhado para dentro da minha casa, né, e estou fazendo coleta seletiva, discutindo aí possibilidades de como trazer eficiência energética para dentro de casa. Então, é um mercado que ele vai ser reposto. Eu não acho que vai ter diminuição de uma em substituição de outra, né? A economia crescendo, a gente vai ter mais escolas, mais bares e restaurantes, mais shoppings, mais tudo, e isso, de certa forma, também vai aumentando essa necessidade de produção de energia. Não sei, Fabiana, se eu consegui responder a tua pergunta. Fabiana, como você disse, é bastante ampla a pergunta dela e bastante também, eu diria, instigante, né? Então, abre aqui uma boa discussão, talvez de novo seminário. Infelizmente, estamos chegando aqui quase já no finalzinho, né? Gostaria que cada um aqui fizesse as suas considerações finais aqui, acerca de todo esse processo que a gente falou de importância do crescimento econômico, da consciência ambiental, para que tudo caminhe junto dentro desse ambiente corporativo que cada um de nós atuamos. Flávio, você quer começar? E aí depois cada um, rapidinho, porque a gente está já com o tempo meio estourado. Tá ótimo. Hermano, eu agradeço, eu quero agradecer a todos aqui pelas contribuições, agradecer ao FutureCom e a CPFL Soluções aqui, a todos os colegas aqui, ao Milton, Wellington
e Fabiana pela rica explanação aqui sobre cada tema. É óbvio, isso aqui é um assunto que facilmente um dia inteiro a gente ficaria conversando aqui, explorando os temas, as possibilidades, e isso é bacana. Mas eu não fecho aqui a nossa conversa, eu deixo aqui aberto as possibilidades aqui para a gente conversar. Coloco à disposição aqui o Grupo CPFL Soluções. Aqui, qualquer dúvida que qualquer um colaborador, qualquer um colega do mercado que tenha dúvida, entre em contato. Aqui o site da CPFL Soluções é simples, cpflsoluções.com.br. Entra, escreve, qualquer dúvida que tiver, a gente vai entrar em contato. Agradeço também aos pontos trazidos. Espero que isso aqui tenha ajudado. Pelo menos, vou usar a sua frase, foi um pouquinho instigante essa conversa nossa, mas que tenha despertado interesse e saiba que tem muita coisa que possa ser feito. Caso tenha dúvida, vamos entrar em contato, a gente bate um papo, a gente tenta discutir, explorar, fazer um bom diagnóstico para trazer, sim, essa sustentabilidade de operação. Acho que é isso que a gente busca. Sustentabilidade tanto no impacto, mas também de operação. Queremos aqui que as empresas cresçam. Como a Fabiana comentou, queremos que a economia gire. A economia girando é um benefício para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado mesmo, espero ter ajudado. Obrigado, Flávio. Wellington. Bem, agradecer aqui a gestão do evento por ter nos convidados, FutureCon, CPFL Soluções. A Oracle sente-se muito orgulhosa em estar participando com vocês nessa discussão rica e dizer aqui, pessoal, que de verdade o que nos motiva é a criação do legado, como aqui foi dito algumas vezes, né? Mas isso não adianta ter soluções muito bonitas, pintar o mundo de vermelho, pintar de azul, ou seja, não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando a colaboração, inclusive entre nossos concorrentes, tá? Inclusive para conseguir aqui um ambiente mais saudável de negócios e que agrida menos o meio ambiente, porque amanhã são os nossos netos que vão viver aqui, assim esperamos, né? Então, aí agradeço, a Oracle está à disposição também para conversar com vocês sobre soluções e deixar aqui o Wellington.Pinto, vocês vão me achar rapidinho na Oracle, ou como WP, ou só W, tá? O pessoal economiza muito para falar meu nome, tá? Mas é isso aí mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. Obrigado. Hamilton. Eu agradeço a oportunidade. Eu espero que esses cases e essa experiência que a gente teve nessa jornada de energia, gestão e solução de problemas tenha agregado aí quem nos prestigiou. Eu agradeço muito a FutureCon e aos parceiros que nos convidaram, a CPFL Soluções. A Claro tem um papel, ela é muito engajada na sociedade. Muito engajada. E ela não vai estar dissonante de movimentos como esse que estão acontecendo de sustentabilidade, né? E que bom que a gente pode mostrar exemplos concretos, porque daí as pessoas veem, digamos assim, puxa, se a Claro conseguiu fazer, eu também vou conseguir. E aí a gente vai ver a sociedade melhorando como um todo, né? A gente vai ver empresas de diversos segmentos melhorando. E eu tenho certeza, porque eu recebo muito feedback dos meus colegas de Claro, de Embratel, do orgulho que eles têm quando a gente coloca alguma notícia de inauguração de usina, porque as pessoas, foi falado aqui, né? O propósito é igual. As pessoas veem isso e valorizam muito isso. Então, elas veem esse propósito sendo igual, com exemplos concretos sendo realizados. Então, eu também estou à disposição, vocês me acham aqui no LinkedIn, e agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Aqui o W, Fabiana, o Flávio e o Hermano. Legal, obrigado, Hamilton. Fabiana. Eu também, né? Só agradeço esse momento tão bacana. A gente estava tão preocupado, né, de se empolgar com esse tema tão apaixonante, principalmente quem está inserido nele sabe como é, né? Então, fica aí, o meu contato está aí à disposição também. Eu acho que, como os colegas falaram aí, né, é um propósito de todos. Um sozinho não vai conseguir. E vai ser um prazer imenso, né, compartilhar nossa experiência como Unilever, né, inspirar e energizar toda essa cadeia aí também, a buscar caminhos como a gente tem realmente buscado com muito foco. Tem vários outros colegas bem focados em plástico,
em fair trade, a gente tem de tudo lá, né? Logística, muito amarrado nessa agenda de sustentabilidade, e vai ser um prazer conectar aí quem tiver interesse. Obrigado, Fabiana. É isso mesmo, né? Acho que a gente tem muita coisa aí pela frente, e eu gostaria de agradecer a todos aqui, em nome da CPFL Soluções, em nome do FutureCon. Obrigado, Fabiana, obrigado, Flávio, obrigado, Hamilton, obrigado, Wellington, por compartilhar todas essas experiências conosco e com toda a nossa audiência, e para todos aqui que ficaram até agora conosco, que acompanharam esse nosso webinar. Eu gostaria de deixar um recado importante, que a eficiência energética é o melhor caminho na busca da sustentabilidade e da redução de custos. E nós todos vamos trabalhar sempre nesse sentido. Então, até a próxima. Muito obrigado a todos. E fiquem sempre nos acompanhando, seja no canal aqui da CPFL Soluções Insights, seja no canal FutureCon. E vamos em frente. Boa tarde a todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigado a todos.